Coitados. Na reforma laboral nem sabiam como votar. Conclusão. Sr. Deputado, não preciso estar no Parlamento. Tenha modo de estar no Parlamento. Em conclusão, politicamente o Chega é um partido, digamos, tipo partido lagartixa. Muitas pernas e muitas mãos, mas só uma cabeça. Mãos que só servem para bater palmas à cabeça populista do seu chefe. Já o Chega está fora da lei, mas gosta de zurzir contra os políticos, como se não fosse parte. Diz que prescindiram de um aumento salarial que não aconteceu. E eliminou-se um corte remanescente do tempo da Troika. Gritam, não queremos, devolvemos. Deputado Pedro Frazão, acusou o Sr. Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, de ocupar um tacho. Sabem quem é que era deputado em 1985, quando foram criadas as subvenções vitalícias? Por exemplo, Fernando Amaral do PSD, Jorge Sampaio do PS, António Marcos Júnior do PRD, Álvaro Cunhal do PCP, Lucas Pires do CDS. Honra a memória de todos, a vidas com estatura, a entrega desinteressada. Imaginem olhar para alguma destas vidas como gente que queria tachos. Quem vos dera 1 centímetro dos seus sapatos, tenho dito. Eu vou começar pela deputada Isabel Moreira, que já não está aqui. Em qualquer caso, terá a oportunidade de ouvir depois, quando voltar. Ainda vem dizer que algumas destas pessoas merecem bom tratamento porque foram construtores da democracia. E os médicos não foram bons construtores da democracia? E os advogados, e os pedreiros, e os operários, e os enfermeiros, e aquelas empregadas domésticas não são também construtores da democracia? Nos anos 80, como nos anos 90, como nos anos 2000, onde é que está a subvenção vitalícia da empregada doméstica? Onde é que está a reforma aos 59 anos do operário que construiu, que remodelou este Parlamento? Mas disseram-nos que era um reconhecimento pelo seu trabalho. E o dos médicos, e o dos enfermeiros, e o dos professores, e o desses todos, não merecem reconhecimento? Esses são apagados e atirados fora. Essa é a diferença entre nós. Os senhores estão ao lado dos dirigentes políticos. Nós estamos ao lado do povo português, do normal do povo português. Já agora também, a bem da transparência e do esclarecimento, eu sou deputado desde 2005, embora em jejum intermitente, porque tive funções no governo e não receberei nenhuma subvenção vitalícia por estar a exercer, inclusivamente, estas funções. É este que acontece desde 2005. Sr. Deputado Rodrigo Taxa, é o seu líder parlamentar. Sr. Deputado Rodrigo Taxa, eu tenho tido algo... Sr. Deputado Rodrigo Taxa, não, Sr. Deputado Rodrigo Taxa, faz favor de se calar, inclusive porque é o seu líder parlamentar que está a pedir uma interpelação à mesa. Sr. Deputado, cala-se, faz favor. Sr. Deputado Pedro Pinto não se importa também de ajudar o Presidente, dizendo ao seu deputado para se calar. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Uma interpelação à mesa, Sr. Deputado Pedro Pinto. Uma interpelação à mesa, faz favor. Sr. Presidente, eu percebo que os meus deputados tenham ficado assim mais nervosos quando foram chamados de burlões e não posso admitir isso. Mas, Sr. Presidente, queria... Não vou entrar nessa. Sim, Acho que foi uma expressão infeliz da Sra. Deputada Andréa Neto e certamente não foi essa expressão infeliz já foi usada hoje durante a manhã. Mas eu queria distribuir uma notícia que diz que ainda hoje, aos dias de hoje, se pagam 285 subvenções vitalícias em Portugal. Ao dia de hoje. Portanto, vou fazer distribuir esta notícia. Sr. Deputado Rodrigo Taxa quer usar a palavra para... Defesa da honra, Sr. Presidente. Passar à mesa para que efeito? Defesa da honra, Sr. Presidente. Sr. Presidente, acho que... E é a defesa da honra da bancada, não é dirigente. É minha, Sr. Presidente. Mas então não é agora que faz. Parar no final. Eu não estou a dizer... Não é agora. Eu não estou a dizer que é que tem que ser agora. Fica registado. Fica registado que quer defender a honra, mas não é agora. Muito bem, mas eu não disse que era agora, estou só a solicitá-la. Está registado. Efetivamente, Sr. Presidente, como Presidente da Assembleia da República, o senhor deve gerir os trabalhos.
E se entender que deve solicitar a um deputado que esteja calado, deve fazê-lo. Não é isso que me choca. Mas, Sr. Presidente, com a mesma franqueza que lhe disse o que estou a dizer até agora, também lhe digo. O seu problema na sua intervenção, Sr. Presidente, não foi o que fez, foi a forma como fez. Porque até para solicitar a alguém que não intervenha, essa solicitação deve ser feita educadamente e olhos nos olhos. Tenho todo o respeito por si, mas toda a gente que me conhece sabe que não é por me engrossarem a voz que me metem medo. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, por falar em ilusões, o Chega volta a vender mais uma ilusão. Agora é a ilusão da reforma mais cedo. Mas quem não a quer? Só que o Chega esconde a conta. Esconde que pelo menos terá que ser pago 2,5 mil milhões de euros todos os anos, ano após ano, permanentemente. Seria cerca de 10% de despesa anual em pensões todos os anos. Srs. Deputados, seria o fim do Estado Social com o futuro dos jovens destruído, um total embuste político. Mas como disse o Primeiro-Ministro, as reformas dos portugueses são sagradas. Temos desde sempre reformas baixas, porque temos desde sempre salários baixos. E isso tem de mudar. Mas o socialista Chega, como disse o deputado Rui Afonso, e o PS, coligados entre si e com a esquerda mais radical, atacaram a subida dos salários, atacaram o aumento do emprego dos jovens, atacaram o reforço dos direitos dos trabalhadores e das famílias portuguesas. O socialista Chega, como disse o deputado Rui Afonso, um dia elogia a reforma laboral, mas no dia seguinte vota contra ela e de punho fechado. É o Chega da quinta-feira contra o Chega de sexta-feira. E daqui a uns dias é outro Chega qualquer. A sua falta de palavra é tal que até fintam os seus deputados. Coitados. Na reforma laboral nem sabiam como votar. Conclusão. Pule ao seu deputado. Número 6, está no Parlamento. Tenha modo de estar no Parlamento. Em conclusão, politicamente o Chega é um partido, digamos, tipo partido lagartixa. Muitas pernas e muitas mãos, mas só uma cabeça. Mãos que só servem para bater palmas à cabeça populista do seu chefe. Muito obrigado. Sr. Deputado Joaquim Barbosa referiu ilusão. Nós não estamos perante uma ilusão. Estamos perante uma burla política. Nas burlas, geralmente, agora pede-se um PIN, pede-se uma transferência MBWay. O que o Chega faz é pede um voto. Faz uma burla, mente às pessoas para pedir um voto. Mas uma coisa é verdade. Eu acho que hoje ficou visível perante todo o país que o Chega saiu do armário e assumiu-se de esquerda. Foi assumido pelos senhores deputados. Quem quer agradar à esquerda, vota ao lado da esquerda. É exatamente isso que o Chega está a fazer. Votando ao lado do PCP e votando ao lado do Bloco de Esquerda. Senhor deputado Rui Cardoso, é verdade, somos apenas 9. Mas uma coisa é certa, não há aqui nenhum vigarista político. Aqui não há nenhum vigarista político. Nós não mentimos aos portugueses para ter votos. Nós não assumimos posições que são populares. Nós assumimos os nossos princípios, Sr. Deputado. E os nossos princípios podem-nos custar votos, mas é o que nos permite dormir descansados à noite. Sabemos que é aquilo que faz um Portugal melhor. Sabemos que é aquilo que Portugal precisa. E, portanto, nós jamais nos venderemos por votos como os senhores deputados fazem. E, portanto, senhores deputados, os fins não justificam os meios. E se é preciso vender a nossa alma e vender o futuro do país para ter 60 deputados, estamos muito bem com 9. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, voltando às subvenções vitalícias, o Chega veio aqui mais uma vez tentar gerar ódio e ressentimento. Para isso ignora a Constituição e o Tribunal Constitucional é indiferente. Vejamos, a Lei 52 de 2005, da autoria do PS, foi a lei que pôs fim às subvenções vitalícias. Foi o PS que pôs fim às subvenções vitalícias, mas fê-lo com respeito pela Constituição. E por isso é que salvaguardaram situações jurídicas constituídas através de uma norma transitória, o que aliás veio a ser reforçado por um acordo do Tribunal Constitucional que obriga o legislador a proteger o princípio da proteção de confiança. A lei que criou as subvenções vitalícias foi a Lei 4/85 e, portanto, desde a revogação das subvenções vitalícias, não há para futuro subvenções vitalícias e as que existem estão sujeitas a várias condições restritivas. Mas já agora, para que não haja demagogia, em 85, quando foram criadas para compensar titulares de cargos políticos
que após vários anos de dedicação exclusiva à vida pública, regressavam ao mercado de trabalho em condições muito menos favoráveis do que as de agora. Não havia a segurança social que há agora. Estamos a falar dos obreiros da democracia, gente que deu anos das suas vidas abandonando profissões para construir a democracia, deputadas e deputados do CDS ao PCP que nos merecem respeito e gratidão. Repito, foi o PS em 2005 que extinguiu as subvenções vitalícias, mas o PS obedece naturalmente à Constituição e a lei preservou os direitos já constituídos. E é assim porque vivemos num Estado de Direito e o Acordo número 3 de 2016 do Tribunal Constitucional declarou inconstitucional com força obrigatória geral a norma do Orçamento de Estado que sujeitava a subvenção de vitalícias a condições de recursos. É isto. Hoje não há acesso, repito, a novas subvenções por causa de uma iniciativa do PS, mas respeita-se o princípio da confiança. Já o Chega está fora da lei, mas gosta de zurzir contra os políticos, como se não fosse parte. Diz que prescindiram de um aumento salarial que não aconteceu. E eliminou-se um corte remanescente do tempo da Troika. Gritam, não queremos, devolvemos. O deputado Pedro Frazão, acusou o Sr. Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, de ocupar um tacho. Mas o deputado Pedro Frazão recebe um acréscimo de remuneração mensal de mais de 1.000 euros pelo exercício de funções do Conselho de Administração da República. Devolveu. Os secretários da mesa da Assembleia da República do Chega têm remuneração fixa específica que é superior ao vencimento básico dos restantes deputados. Devolveram. Os que são secretários devolveram essa acréscimo a que chamaram taxa ao Sr. Presidente da Assembleia da República, eleito por todos nós. O Vice-Presidente da Assembleia da República renunciou ao acréscimo salarial, dispensou o motorista oficial já agora, essa coisa de políticos agarrados a taxas, como gostam de dizer, não usa a sua viatura oficial, espero que não use já agora. Os democratas sabem que o Sr. Presidente da Assembleia da República, como todos nós, foi eleito. E a eleição é algo nobre. Só chama tacho à democracia e às suas necessárias regras formais e protocolares quem está a esfregar as mãos para se usar da mesma em seu benefício. Sabem quem é que era deputado em 1985, quando foram criadas as subvenções vitalícias? Por exemplo, Fernando Amaral, do PSD, Jorge Sampaio, do PS, António Marcos Júnior, do PRD, Álvaro Cunhal, do PCP, Lucas Pires, do CDS. Honra a memória de todos, a vidas com estatura, a entrega desinteressada. Imaginem olhar para alguma destas vidas como gente que queria tachos. Quem vos dera 1 centímetro dos seus sapatos, tenho dito. Eu vou começar pela deputada Isabel Moreira, que já não está aqui. Em qualquer caso, terá a oportunidade de ouvir depois, quando voltar. Disse a senhora deputada Isabel Moreira que era uma arenga contra a democracia e que os deputados do Chega tinham dito que prescindiam do aumento salarial, que não era um aumento salarial, que era um descongelamento da Troika, e foi isso mesmo que ouviu e que esta bancada toda assumiu. É que dizendo às pessoas, que íamos acabar com as restrições da Troika, mas continuam com as férias antes da Troika e os salários dos políticos aumentam, sim, Sra. Deputada Isabel Moreira, nós fizemos o que era certo, abdicámos. Está a Sra. Deputada disponível para fazer o mesmo? Ou vai ficar com a mão nos dois bolsos a fingir que não aconteceu nada? Distribuídos os tachos pelo Estado. O PS falar disto é talvez a maior incongruência que em democracia podíamos ver. O partido que da mais pequena junta à maior Câmara encheu o país de tachos de norte a sul. Ainda vem dizer que algumas destas pessoas merecem bom tratamento porque foram construtores da democracia. E os médicos não foram bons construtores da democracia? E os advogados, e os pedreiros, e os operários, e os enfermeiros, e aquelas empregadas domésticas não são também construtores da democracia? Nos anos 80, como nos anos 90, como nos anos 2000, onde é que está a subvenção vitalícia da empregada doméstica? Onde é que está a reforma aos 59 anos do operário que construiu, que remodelou este Parlamento? Mas disseram-nos que era um reconhecimento pelo seu trabalho. E o dos médicos? E o dos enfermeiros? E o dos professores? E o desses todos? Não merecem reconhecimento?
Esses são apagados e atirados fora. Essa é a diferença entre nós. Os senhores estão ao lado dos dirigentes políticos. Nós estamos ao lado do povo português, do normal do povo português. Senhor deputado Joaquim Barbosa disse que o Chega era um partido lagartixa. Sabe o que é lagartixa, Sr. Deputado? Para além do ceboso e do baixinho, não estou a falar do Sr. Deputado, estou a dizer o estilo político, é de uma Ministra do Trabalho que diz que sim, aceita descer a idade da reforma por trabalho por turnos, a quem trabalhou por turnos, e umas horas antes o Primeiro-Ministro desautoriza essa Ministra do Trabalho e diz que afinal já não pode fazer isto. Há maior exemplo de lagartixa na política do que aqueles que fingem negociar, beneficiar as pessoas, mas depois voltam atrás? Penso que não. E talvez seja bom o Sr. Deputado, que gostou de usar a expressão lagartixa, recorde esta para este fim de semana. Quem nasceu para lagartixa nunca chegará a jacaré e os senhores nunca chegarão a jacaré. Nenhum de vocês nunca chegarão a jacaré. O Sr. Deputado pode dar as voltas que quiser, nunca chegará. Mas não é por muito, é porque o Sr. Deputado está a tentar agradar aos seus compinchas. Nós só falamos para o povo português e é para ele que queremos, são os únicos a quem queremos verdadeiramente falar. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes aburla o seu texto, aliás, podia trabalhar um bocadinho mais, escusava trazer o texto que escreveu no Sol durante o fim de semana, podia só trabalhar um bocadinho mais, mas isso é consigo. Ó Sr. Deputado, sabe o que é burla verdadeiramente? Sabe o que é um burlão e um viga? É aqueles que andam a dizer aos jovens, andam a dizer ao país que vão pôr a economia a crescer, dar-lhes salários de Suécia e de Noruega, mas depois sempre que há uma única proposta que aproxime os nossos salários dos portugueses desses países, os senhores dizem, não pode ser, não dá, é impossível, não temos economia para isso. Na verdade, Srs. Deputados, será ou não burla que um funcionário público, um pequeno funcionário público, quando entrou na sua carreira de funcionário público, fez um contrato com o Estado? Esse contrato com o Estado dizia que ele se ia reformar aos 65 anos. Também o fizeram. E ao 40 anos de descontos. Muitos, milhares por este país todo, dizia, que nos estão a ver sabem isso. O Estado unilateralmente acabou com essa expectativa que os senhores descrevem no vosso projeto. E agora dizem, trabalhem mais, sem nenhum recurso e mudando as condições em que entraram. Quem é o burlão? Aquele que muda a meio as condições em que as pessoas trabalham ou aqueles que querem manter as pessoas na pobreza? Quem é o burlão? E diz o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, com o seu estilo DJ, bom, mas nós ao menos DJ dos maus. de um DJ dos maus, nós ao menos dormimos bem à noite. Ó Srs. Deputados, se dormem bem com a pobreza dos portugueses é um problema vosso. Nós não dormimos bem com os portugueses pobres. Nós não dormimos bem com os portugueses pobres. Não dormimos bem. Srs. Deputados, a burla é enganarmos os portugueses sobre aquilo que podem fazer. A burla é não lhes dizer que enquanto trabalham até morrer, pode haver os Mários Centenos desta vida à vontade, que a IEL gosta, o PSD gosta e o PS gosta. Nós não gostamos. Antes de qualquer Mário Centeno, todos os portugueses que trabalharam a sério por este país. É isso que nós queremos. É inaceitável que alguém que trabalhe 7 ou 8 ou 9 anos fique a receber 10 mil euros por mês. É inaceitável que o Estado aceite uma coisa destas. E, portanto, o melhor que podemos fazer nesses casos é garantir que os próprios critérios à altura foram infringidos e procurar contornar uma eventual objeção de constitucionalidade. E o resto acabar com elas todas, onde quer que estejam e onde quer que existam. Sra. Deputada Vânia de Jesus, a média das idades, Sra. Deputada Vânia de Jesus, a média da idade da reforma na União Europeia, atualmente, da União Europeia toda, é 64,3 anos. Na União Europeia toda. Em França é 64 anos, mas já nem vamos caso a caso. Eu estou-lhe a dar uma média, deixem-me lá atrás, fizeram-me uma pergunta. Eu estou-lhe a responder, ouçam para poderem começar a interiorizar isto. 64,3 é a média dentro da União Europeia. O que acontece é que nós temos um saldo positivo, conforme foi dito, 40 mil milhões na segurança social. Mas não o queremos usar para descer a idade da reforma. Queremos usá-lo para financiar a despesa normal do Estado todos os dias, que não para de aumentar.
disseram-nos que se deixássemos entrar. Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado. Agrada ou não agrada a resposta, é preciso ouvir-se a resposta. Está feita uma pergunta, o Sr. Deputado, como qualquer outro, tem a liberdade de responder conforme entende que deve fazer e, portanto, precisa ter condições. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Para além de um saldo positivo, de uma notação positiva na segurança social, temos duas opções. Usar isso para dar às pessoas melhores condições, em vez de queremos só fazer reformas laborais que os prejudiquem. Conseguir dar alguma coisa, em vez de só os prejudicar na sua vida de trabalho. E depois, talvez isto seja o mais relevante para lá dos 40 mil milhões. O custo, ao Sr. Deputado, esteve muito desatenta. A Sra. Ministra já o referiu, eu já o referi, todos os deputados do Chega que têm ido falar já o disseram. Estamos a falar de 1,9 mil milhões de euros por ano. Com 1,9 mil milhões de euros todos os anos. Olha, metade do que estes imigrantes todos que vêm para cá estão a contribuir já ajudava os portugueses a poderem trabalhar um bocadinho menos na sua vida. Um bocadinho menos na sua vida. Já agora também, a bem da transparência e do esclarecimento, eu sou deputado desde 2005, embora em jejum intermitente, porque tive funções no Governo e não receberei nenhuma subvenção vitalícia por estar a exercer, inclusivamente, estas funções. É este que acontece desde 2005. Sr. Deputado Rodrigo Taxa, é o seu líder parlamentar. Sr. Deputado Rodrigo Taxa, eu tenho tido algo... Sr. Deputado Rodrigo Taxa. Não, o Sr. Deputado Rodrigo Taxa faz favor de se calar, inclusive porque é o seu líder parlamentar que está a pedir uma interpelação à mesa. Sr. Deputado, cala-se, faz favor. Sr. Deputado Pedro Pinto não se importa também de ajudar o Presidente, dizendo ao seu deputado para se calar. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Uma interpelação à mesa, Sr. Deputado Pedro Pinto. Uma interpelação à mesa, faz favor. Sr. Presidente, eu percebo que os meus deputados tenham ficado assim mais nervosos quando foram chamados de burlões e não posso admitir isso. Mas, Sr. Presidente, queria... Não vou entrar nessa, porque acho que foi uma expressão infeliz da Sr. Deputado André Neto e certamente não foi com a intenção. Essa expressão infeliz já foi usada hoje durante a manhã. Faz favor. Mas eu queria distribuir uma notícia que diz que ainda hoje, aos dias de hoje, se pagam 285 subvenções vitalícias em Portugal. Ao dia de hoje. Portanto, vou fazer distribuir esta notícia. Sr. Deputado Rodrigo Taxa quer usar a palavra para... Defesa da honra, Sr. Presidente. Passar à mesa para que efeito? Defesa da honra, Sr. Presidente. Sr. Presidente, acho que... E é a defesa da honra da bancada, não é dirigente. É minha, Sr. Presidente. Mas então não é agora que faz. Parar no final. Eu não estou a dizer... Não é agora. Eu não estou a dizer que é que tem que ser agora. Fica registado. Estou só a solicitá-la. Fica registado que quer defender a honra, mas não é agora. Muito bem, mas eu não disse que era agora, estou só a solicitá-la. Está registado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Taxa para poder exercer o direito de defesa da honra. Tem 2 minutos para o efeito. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ao contrário de outros, quando estou em discordância consigo, não lhe volto as costas na minha bancada e encaro olhos nos olhos como agora estou a fazer. E começo por dizer, Sr. Presidente, que obviamente em matéria de apartes e interrupções não há aqui calimeros. Todos o fazemos, eu faço muitas vezes e continuarei a fazê-lo, disso não tenhamos dúvidas. Mas, Sr. Presidente, não poderia passar sem dizer-lhe que é absolutamente lamentável, em primeiro lugar, e foi isso que motivou a minha reação da forma que motivou, que não por uma vez, não por duas, não por três, mas por mais, se tenha apelidado esta bancada de burlões. Uma coisa é nós dizermos uma burla política. Tenham calma, têm que ouvir. Se puder fazer o mesmo com os meus colegas do PSD que fez comigo, agradecia, Sr. Presidente. Uma coisa é dizer-se que há uma burla política e isso é da dialética parlamentar. Outra coisa é um deputado levantar-se, virar-se para a minha bancada e dizer que burlões são todos os deputados do Chega. Sr. Presidente, os meus apartes
eram os meus conjuntamente à parte de mais 100 deputados que estavam a falar e o meu à parte em nada motivava a sua reação. Mas devo também dizer porque o respeito. Efetivamente, Sr. Presidente, como Presidente da Assembleia da República, o senhor deve gerir os trabalhos. E se entender que deve solicitar a um deputado que esteja calado, deve fazê-lo. Não é isso que me choca. Mas, Sr. Presidente, com a mesma franqueza que lhe disse o que estou a dizer até agora, também lhe digo. O seu problema na sua intervenção, Sr. Presidente, não foi o que fez, foi a forma como fez. Porque até para solicitar a alguém que não intervenha, essa solicitação deve ser feita educadamente e olhos nos olhos. O Sr. Presidente que é uma pessoa... E olhos nos olhos, o Sr. Presidente que é uma pessoa educada e por quem eu tenho respeito, não foi educado comigo, Sr. Presidente. Portanto, se tem que gerir os trabalhos, tem, mas deve fazê-lo educadamente. Permita-me terminar dizendo-lhe o seguinte, Sr. Presidente. Tenho todo o respeito por si, mas toda a gente que me conhece sabe que não é por me engrossarem a voz que me metem medo. Muito obrigado. O senhor está a exercer o direito da ofensa da honra. Eu não tenho nenhum esclarecimento a dar. O senhor deputado, no meu entender, é vítima de si próprio, mais nada.